Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre exclusão no Simples Nacional. A exclusão que eu quero trazer aqui, a possibilidade de exclusão, o impedimento ao Simples Nacional, é aquele referido no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, especificamente do parágrafo 4º, na qual tem alguns incisos ali que ele te impede de estar no Simples Nacional em razão da correlação societária. Então eu quero trazer aqui o tema de correlação societária. Quando é que a correlação entre sócios ela pode ou não te impedir de estar no Simples Nacional? Então o artigo 3º da Lei Complementar ele vai dizer o seguinte, para os efeitos dessa lei complementar, considera-se ME ou EPP a sociedade empresária, sociedade simples, e o empresário que se refere ao artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no regime de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas. E o que significa isso? Sociedades ali simples ou empresária, o empresário individual, que estejam devidamente registrados nas juntas comerciais ou nos cartórios. E qual a condição para ser microempresa e empresa de pequeno porte? No caso da microempresa, aufira no ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então, até 2022, 360 mil por ano. E está previsto, a partir de 2023, um aumento para 869 mil para a microempresa. Já a empresa de pequeno porte, o inciso 2º diz, no caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000 até 2022. 2023 está previsto um aumento para 8.694.000. Então, sempre eu vejo falar que o microempreendedor é o seguinte, o pessoal faz sempre essa comparação, o que é melhor, MEI, ME ou EPP? Deixa eu te falar, MEI não é partícula. O que é partícula? ME, EPP. Olha no seu CNPJ. Se o seu CNPJ ele traz MEI, não traz. Nós não sabemos a princípio ali se a pessoa é MEI ou não. A partícula que o CNPJ traz ali no campo próprio é ou a empresa ME ou ela é EPP. Não sendo um dos dois, vai vir a palavra demais, ou seja, que não faz parte ali do conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, MEI não é uma partícula, ele é um empresário individual, ele é Simples Nacional e ele é ME. Então, eu trago o artigo 4º aqui para falar dessa correlação do empresário. Vamos supor que você tenha mais de uma empresa. Ou vamos dizer que você tem um sócio que tem mais de uma empresa. Você está correndo risco de ser excluído do Simples Nacional? Como é que você sabe se você está correndo esse risco ou não? Artigo 3º, parágrafo 4º, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 desta lei complementar, que é a instituição do Simples Nacional, da tributação. Então aqui quero fazer um parêntese, que a lei complementar, ela não vem trazer só a opção tributária do Simples Nacional, não é só isso. Ela vem trazer um tratamento diferenciado jurídico para microempresa e empresa de pequeno porte. Você pode se beneficiar do tratamento jurídico, ser um ME ou EPP, e não ser da tributação do Simples Nacional. Isso é possível. Vou trazer aqui primeiro, vamos analisar o inciso 1º e o inciso 7º. Inciso 1º, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Já o inciso 7, ele diz que participe do capital de outra pessoa jurídica. Então, nenhuma pessoa jurídica pode participar da sua sociedade e nem você pode participar como pessoa jurídica de outra sociedade. O inciso 3º, de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei, desde que a receita global
ultrapasse o limite que trata o inciso 2 desse artigo, do artigo 3º ali. Se você é uma pessoa física, tem um empresário e participa de outras sociedades, vamos falar que você tem mais de uma empresa, tem lá 3 empresas. Você tem que monitorar o faturamento dessas 3 empresas. Mas, Leandro, elas são simples nacional, não importa, tá? Tem que monitorar. Então, na hora que você vai se aproximando de 4.800.000 ali do faturamento das 3 empresas, mas uma empresa fatura 20 mil por mês. Mas e as outras? Parágrafo 4º. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por lei complementar, né, por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2. Você tem uma empresa do Simples Nacional, fatura 100 mil por mês, por exemplo. E você tem uma outra empresa que é do presumido do lucro real, não importa aqui. Qual é o faturamento dessa empresa? Vamos falar que você é sócio de uma indústria, né? Você tem 10% dessa sociedade e o faturamento dela é 2 milhões por mês. Você corre risco da sua empresa Simples Nacional aqui ser excluída? Não corre risco, porque a legislação ela traz que participe com mais de 10%. Ou seja, de 10 para baixo, você não corre esse risco, você não tem esse problema ali. Seguindo aqui o inciso 5º, tá? O inciso 5º ele fala o seguinte: cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de uma outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2 desse artigo. Então, se você tem esse tipo de empresas aí, você tem esse tipo de situação na sua vida, então saiba que em 2023 está previsto um alívio, porque no mínimo ali vai dobrar. Considera-se ME e PP, segundo o artigo 3º, a seguinte situação aqui. Então eu trago esse card para você dar uma olhada, para trazer um visual aqui, que é o empresário individual, tá? Dentro da figura do empresário individual tem o MEI, que é ME apenas, sócio unipessoal ou 2 ou mais sócios, que pode configurar uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Tá? Você formou uma sociedade. Eu trago um exemplo aqui de proibição de opção pelo Simples Nacional, segundo o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Você criou a empresa XYZ Limitada, né? Essa pessoa jurídica ela pode ser ME ou EPP, a critério do faturamento, né? A pessoa jurídica, né, essa empresa XYZ, ela está participando como sócia dentro da empresa nova limitada. Aqui não importa se você é ME ou EPP, não faz diferença nenhuma. O fato da pessoa jurídica XYZ ser sócia da nova exclui as duas. Então eu trago agora aqui para você um exemplo do Joãozinho. Então ele abre um empresário individual, lembrando que você só pode ter um empresário individual, você nunca terá 2 empresários individual, porque o empresário individual é uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica. Seguindo aqui, esse Joãozinho fuçado, né, investidor, resolveu abrir uma sociedade aí com a Mariazinha, 50 para cada, os 2 são administradores, abriram a empresa Super Sucesso Limitada, sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, aqui também aplica o inciso 3º ali. Joãozinho resolve ser administrador da empresa Educa Mais Limitada, sociedade simples, Simples Nacional, aplica-se aqui o inciso 5º, tá? Porque ele não é sócio, ele é um administrador. O faturamento global teu ali, como é que tá? Né? Tá batendo o limite ou não? Em qual momento? Qualquer momento. O Joãozinho resolve abrir uma sociedade com a Mariazinha, né? A Mariazinha com 85%, o Joãozinho com 15%. É uma indústria, chama Indústria Mundo Limitada, e a aplicação do inciso 4º. Nesse caso, veja bem, o Joãozinho ele está participando de uma empresa que não é do Simples Nacional. Se ele estivesse participando com 10%, ela não entrava no nosso cálculo. Mas como ele participa com mais de 10%, essas 4 empresas vão ter que ser monitoradas, tá? Ali mês a mês, você tem que ter
uma noção de quanto cada uma fatura. Passou-se o limite ali de 4.800.000, lembrando, até 2022, 2023 esse valor aumenta, tá? Aumentando esse valor ali você tem uma folga maior, mas é preciso monitorar mesmo assim. Soma-se os faturamentos de todas as empresas em que o titular, sócio ou administrador estiver devidamente registrado em junta comercial ou cartório de registro civil de pessoa jurídica referente ao ano calendário, conforme inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar. Se a receita bruta global ultrapassar o mencionado no inciso 2, todas as empresas envolvidas ali vão ser excluídas. Por que todas? Porque, veja bem, se uma for excluída em razão da lei, a outra também, porque ela está na mesma condição. Bom, é preciso aqui ter um cuidado quando você está envolvido com outras empresas para não incorrer num impedimento ali. O impedimento ele torna-se uma exclusão. Como é que acontece essa exclusão? Tá? Tem que observar a legislação ali. Nesse caso, estourou no mês subsequente você já não pode estar mais no Simples Nacional. Hoje é tudo eletrônico, automático. Por outro lado, eu quero dar uma dica aqui para você observar o seguinte. Vamos dizer que você não esteja nessa situação. Você não está nessa situação. Você fala assim, não, tá tudo bem, tá de boa, tá tranquilo aqui. Estou vendo aqui, eu tenho 3 empresas, a soma das 3 está ótima. E o teu sócio? E o teu sócio? Aquele sócio que está com você ali, ele tem outra empresa? Então tem que fazer um mapeamento. Vamos dizer que você tem 3 empresas que juntas faturem R$100.000 por mês. Pouquinho. Empresas de ME, microempresa ali. Mas esse sócio teu, você não sabe, tem outras empresas lá, na qual a condição faz com que o aumento do faturamento dele, ou ele entra numa sociedade lá e esse faturamento é alto, a soma ultrapassa o limite e aí todas as empresas são excluídas do Simples Nacional. Então é importante ali observar e mapear, tá? Eu te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Não se esquece de se inscrever no canal aí, compartilha. Se você gostou do vídeo, coloca aí um joinha aí para eu saber que você está gostando do vídeo. E eu te espero nos próximos e fica com Deus.